uma biblioteca ensanguentada, 7 corpos decapitados e uma mulher negra de 40 anos segurando um machado ainda gotejante. Esta foi a cena que os soldados imperiais encontraram na fazenda Santa Clara, no Vale do Paraíba Fluminense, na madrugada de 28 de abril de 1852. O que eles descobririam nas horas seguintes mudaria para sempre a percepção sobre a resistência escrava no Brasil imperial e revelaria uma das vinganças mais calculadas e brutais da história nacional. Antônia Benguela, curandeira e mãe de Rosa, havia acabado de executar os 7 homens mais poderosos da região numa única noite, usando conhecimentos ancestrais africanos que transformou em instrumentos de justiça letal. A história começa 24 anos antes, quando Antônia chegou à fazenda Santa Clara como uma adolescente de 16 anos, trazida diretamente dos portos do Rio de Janeiro por traficantes que a haviam comprado de contrabandistas baianos. Seu nome africano, Mukanda, morreu no navio negreiro, junto com 300 outras almas que não resistiram à travessia do Atlântico. Ela trazia consigo algo que os compradores brancos não conseguiam detectar nem comprar: o conhecimento milenar das plantas medicinais que sua avó Nkizi havia transmitido através de gerações de curandeiras angolanas, segredos botânicos capazes de curar doenças mortais ou provocar a morte mais lenta e dolorosa imaginável. O comendador Joaquim Ferreira de Souza, proprietário da Fazenda Santa Clara, possuía uma das maiores plantações de café do Vale do Paraíba, uma propriedade que se estendia por léguas de terra roxa, onde 400 cativos trabalhavam desde antes do nascer do sol até depois do anoitecer. A fazenda funcionava como um império dentro do Império Brasileiro, um microcosmo onde o comendador exercia poder absoluto sobre vidas humanas que considerava mercadorias perecíveis. Sua fortuna havia sido construída através de 3 gerações de exploração sistemática, desde seu avô, que enriqueceu com o ouro das Minas Gerais, até seu pai, que expandiu os negócios para o café fluminense. A Casa Grande da Fazenda Santa Clara era uma construção imponente de 2 andares no estilo neoclássico francês, com colunas dóricas importadas de Lisboa e janelas venezianas que permitiam aos moradores observar o trabalho forçado como se assistissem a uma peça teatral macabra. Os jardins, geometricamente perfeitos, que cercavam a residência principal, escondiam a podridão moral que fermentava em cada canto da propriedade. Salões decorados com móveis de jacarandá entalhado, pratarias importadas da Inglaterra e quadros a óleo retratando antepassados que jamais questionaram a legitimidade de possuir outros seres humanos completavam o cenário de uma riqueza construída sobre montanhas de ossos africanos. As senzalas contrastavam brutalmente com o luxo da Casa Grande. Eram barracões compridos construídos com pedras brutas e madeira não tratada, onde os 400 cativos se amontoavam em condições que fariam um estábulo para animais parecer palatável. O teto de palha gotejava durante as chuvas do verão fluminense e retinha o calor sufocante nos dias mais quentes, transformando o ambiente numa estufa humana, onde o cheiro de suor, dejetos e desespero se misturava numa atmosfera tóxica que corroía tanto os pulmões quanto a alma. Não havia janelas, apenas frestas entre as tábuas que permitiam entrada de luz insuficiente e insetos que transmitiam doenças tropicais mortais. Durante seus primeiros anos na fazenda, Antônia aprendeu que a sobrevivência dependia de sua capacidade de se tornar invisível aos olhos dos homens brancos, especialmente quando seus instintos predatórios despertavam após longas noites regadas a aguardente e conversas sobre lucros extraídos do sofrimento humano. Desenvolveu uma habilidade quase sobrenatural de desaparecer nas sombras da Casa Grande quando precisava, servir refeições ou limpar quartos, sempre mantendo os olhos baixos e a expressão vazia que eles esperavam ver numa escrava obediente. Mas por trás dessa máscara de submissão, ela cultivava secretamente o conhecimento ancestral que sua avó havia transmitido através de rituais noturnos, realizados nos porões dos navios negreiros.
O comendador Joaquim era um homem de 55 anos, cuja aparência física refletia perfeitamente a corrupção moral que carregava na alma. Sua barriga proeminente pendia sobre o cinto de couro como um saco de grãos mal amarrado, resultado de décadas consumindo alimentos preparados por mãos escravas, enquanto negava nutrição adequada para quem produzia sua riqueza. Seus olhos pequenos e porcinos brilhavam com malícia calculada sempre que observava as mulheres mais jovens trabalhando nos cafezais, avaliando-as como um comerciante avaliaria gado no mercado. Sua boca cruel raramente se abria sem que dela saíssem ordens brutais ou comentários degradantes sobre a suposta inferioridade natural dos africanos. Durante 24 anos, Antônia presenciou atrocidades que transcendiam qualquer necessidade econômica e se transformavam em prazer sádico pela dominação absoluta. Viu mulheres grávidas serem espancadas até abortar porque o comendador considerava que crianças representavam custos desnecessários durante os primeiros anos de vida. Assistiu adolescentes de 12 anos serem arrastadas para quartos da Casa Grande para satisfazer apetites doentios de convidados importantes que vinham discutir expansão do tráfico negreiro. Testemunhou homens adultos serem marcados a ferro quente no rosto como punição por tentativas de fuga, transformados em exemplos vivos do que acontecia com quem desafiava a autoridade dos proprietários. Rosa nasceu numa tempestade de dezembro de 1836, quando Antônia tinha 29 anos e já havia perdido 3 filhos nos primeiros meses de vida devido às condições desumanas das senzalas. A menina veio ao mundo pequena e frágil, mas com olhos que brilhavam desafiando toda a escuridão que as cercava. Desde o primeiro momento que a segurou nos braços, Antônia soube que Rosa seria diferente, que carregaria em suas veias não apenas sangue de resistência dos ancestrais africanos, mas também força necessária para sobreviver num mundo que considerava sua existência uma anomalia comercial. Durante 16 anos, conseguiu proteger a filha, mantendo-a nos trabalhos mais distantes da Casa Grande, nas plantações onde vigilância dos feitores era menos intensa. Antônia ensinou Rosa tudo o que sabia sobre plantas medicinais, sobre segredos da religiosidade ancestral que persistia disfarçada sob máscara do catolicismo imposto, sobre a importância de manter viva a memória dos antepassados que morreram lutando pela liberdade. A menina absorvia cada ensinamento como uma esponja, demonstrando inteligência aguçada e curiosidade natural, que enchiam a mãe simultaneamente de orgulho e terror. Terror porque Rosa estava se transformando numa jovem de beleza extraordinária, com traços delicados que misturavam elegância africana com influências europeias, herança das violações sistemáticas que todas as mulheres escravas sofriam. Mas Antônia sabia que essa proteção maternal não duraria para sempre. Rosa completaria 16 anos em poucos meses, idade em que o comendador Joaquim tradicionalmente selecionava suas novas, criadas especiais para trabalhar na Casa Grande. Era um eufemismo cruel para a escravidão sexual sistemática, uma tradição que ele havia herdado de seu pai e pretendia transmitir para seu filho mais velho. A fazenda funcionava não apenas como unidade produtiva de café, mas como harém particular, onde homens brancos exercitavam seus apetites mais baixos, com impunidade total garantida pela lei imperial brasileira. Se você chegou até aqui, já percebeu que esta não é apenas mais uma história sobre escravidão. É o relato de uma das vinganças mais calculadas da história do Brasil. Deixe nos comentários qual aspecto dessa história mais te impressionou até agora. A brutalidade do sistema escravista, a resistência silenciosa de Antônia ou a vulnerabilidade de Rosa. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal agora, porque o que vem a seguir vai mostrar como o conhecimento ancestral pode se transformar na arma mais letal contra a opressão. O destino de Rosa foi selado numa tarde sufocante de abril de 1852, quando ela completou 16 anos, e sua beleza florescente finalmente chamou a atenção predatória do comendador Joaquim. A jovem estava retornando dos cafezais carregando um cesto de grãos maduros, quando ele a interceptou no caminho para as senzalas. Seus olhos pequenos e porcinos
percorrendo o corpo adolescente com a mesma expressão que usaria para avaliar uma égua reprodutora no mercado de animais. Rosa tentou desviar o olhar e acelerar o passo, mas décadas de poder absoluto haviam ensinado ao comendador que resistência de escravos era apenas um jogo preliminar que tornava a conquista mais prazerosa. Rosa, ele disse com voz melíflua que mal disfarçava a luxúria animal. Você cresceu e se tornou uma moça muito bonita. É hora de aprender novas funções na casa grande. A menina conhecia perfeitamente o significado dessas palavras, pois havia visto outras jovens receber o mesmo convite antes de desaparecerem nos quartos do andar superior, retornando dias depois, com olhos vazios e movimentos cuidadosos que denunciavam violência física sistemática. Ela sabia que não havia como recusar, que qualquer tentativa de resistência resultaria em espancamento público que serviria de exemplo para outros cativos. A lei imperial brasileira não apenas permitia esse tipo de exploração, mas a considerava direito natural dos proprietários. O comendador Joaquim conduziu Rosa para o depósito de grãos nos fundos da propriedade. Um galpão escuro e abafado onde sacos de café aguardavam transporte para os portos do Rio de Janeiro. O ambiente estava impregnado com o aroma doce dos grãos maduros, um perfume que para sempre se associaria na mente da jovem com a perda irreversível de sua inocência. Durante mais de 1 hora, Rosa experimentou uma violência que transcendia o físico e penetrava nas camadas mais profundas de sua alma, destroçando não apenas seu corpo adolescente, mas também sua fé na possibilidade de que seres humanos pudessem tratar outros seres humanos com dignidade básica. Quando o comendador finalmente terminou sua brutalidade, Rosa permaneceu imóvel no chão de terra batida do depósito, seu vestido rasgado e manchado de sangue, tentando processar mentalmente o que havia acabado de acontecer. Ele se vestiu calmamente, como quem acabara de concluir uma transação comercial rotineira, e antes de sair fez questão de explicar as novas regras que governariam a existência da jovem. Você agora faz parte do meu serviço pessoal, disse com um tom casual que tornava suas palavras ainda mais aterrorizantes. Trabalhará na casa grande durante o dia e estará disponível sempre que eu precisar de seus serviços especiais à noite. Rosa conseguiu voltar para as senzalas caminhando devagar, cada passo causando dor física intensa que se irradiava desde seu baixo ventre até suas coxas trêmulas. Antônia percebeu imediatamente o estado da filha. O vestido rasgado, as manchas suspeitas, mas principalmente o olhar vidrado que ela reconheceu ter visto em espelhos durante seus próprios primeiros anos na fazenda. Era o olhar de uma alma que acabara de ser fraturada, de uma pessoa que descobriu brutalmente que sua humanidade não era reconhecida pelas leis que governavam aquela sociedade. A mãe abraçou a filha em silêncio, permitindo que ela chorasse sem fazer perguntas, que só aumentariam o sofrimento. Durante os dias seguintes, Rosa foi regularmente chamada para a casa grande, onde descobriu que o comendador Joaquim não era seu único agressor. Convidados importantes da fazenda consideravam acesso às escravas jovens parte da hospitalidade oferecida pelo anfitrião, uma tradição que transformava mulheres negras em objetos disponíveis para satisfazer qualquer capricho sexual dos homens brancos. Cada violação destruía um pouco mais do espírito que havia tornado Rosa especial, transformando uma jovem brilhante e curiosa numa sombra silenciosa que se movia pela fazenda como um fantasma em vida. Antônia observava a deterioração psicológica de sua filha com uma dor que transcendia qualquer sofrimento físico que ela própria havia experimentado durante 24 anos de cativeiro. Ver Rosa sendo sistematicamente destroçada pelos mesmos homens que haviam abusado dela décadas antes criou uma fúria ancestral que se conectava não apenas com sua experiência pessoal, mas com séculos de mulheres africanas que haviam visto suas filhas serem violentadas por colonizadores europeus. Era uma raiva que se alimentava da memória coletiva de sua linhagem, transformando-se numa força que demandava justiça através de qualquer meio necessário. Foi nesse momento de desespero absoluto que Antônia decidiu utilizar os conhecimentos ancestrais que havia guardado durante décadas esperando a ocasião apropriada. Durante suas noites insones nas senzalas, começou a planejar meticulosamente a vingança mais
calculada da história da escravidão brasileira. Não seria um ato impulsivo de raiva maternal, mas uma operação cuidadosamente orquestrada que enviaria uma mensagem aterrorizante para todos os proprietários de escravos do Vale do Paraíba. Mulheres africanas não eram objetos inanimados que poderiam ser violentados sem consequências devastadoras. O jardim secreto que Antônia cultivava atrás das senzalas tornou-se seu laboratório de vingança, onde plantas medicinais africanas que ela havia preservado durante décadas seriam transformadas em instrumentos de justiça letal. Entre as espécies que cresciam em seu esconderijo estava a Comigo Ninguém Pode, cujas folhas contêm oxalato de cálcio capaz de causar edema pulmonar fatal. As sementes de jequirite, pequenas esferas vermelhas e negras que pareciam joias ornamentais, liberavam a brina quando processadas adequadamente, uma toxina que atacava o sistema nervoso central, provocando paralisia progressiva sem afetar a consciência da vítima. A preparação do veneno que mataria 7 dos homens mais poderosos do Vale do Paraíba exigiu conhecimentos farmacológicos que haviam sido transmitidos através de gerações de curandeiras angolanas. Antônia sabia que as folhas de aroeira brava precisavam ser colhidas nas primeiras horas da madrugada, quando a concentração de taninos tóxicos estava no seu pico máximo. As raízes de timbó deveriam ser secas ao sol durante exatamente 9 dias antes de serem maceradas, num pilão de pedra, até virarem pó fino. Cada ingrediente era sagrado, carregado não apenas de propriedades químicas mortais, mas também de poder espiritual ancestral. Durante 3 semanas, Antônia trabalhou nas madrugadas preparando sua poção mortal, sempre seguindo rituais que sua avó Nkisi havia ensinado através de sussurros noturnos durante a travessia do Atlântico. Cada movimento era uma oração, cada medida uma invocação aos orixás que protegiam as mulheres africanas e puniam aqueles que as violentavam. O líquido resultante era transparente como água e sem odor detectável, perfeito para ser misturado ao vinho do Porto, que seria servido durante a reunião especial que o comendador Joaquim estava organizando para o final de abril. A reunião havia sido planejada para celebrar a excelente colheita de café daquele ano e discutir estratégias para expandir as operações escravagistas, aproveitando as mudanças na legislação que tornavam o tráfico direto da África mais arriscado, mas não impossível para quem possuía conexões políticas adequadas. 6 dos proprietários mais influentes da região viriam para a Fazenda Santa Clara discutir métodos aperfeiçoados de controle populacional nas senzalas, técnicas de reprodução seletiva para produzir escravos mais fortes e obedientes, e estratégias para quebrar a resistência de cativos recentemente chegados que ainda mantinham memórias perigosas de suas vidas livres. Esses 7 homens representavam o que havia de mais podre na aristocracia rural brasileira do século XIX. Indivíduos que haviam transformado crueldade numa arte refinada e sofrimento humano numa fonte de entretenimento social. Controlavam coletivamente mais de 4.000 vidas humanas espalhadas por dezenas de propriedades no Vale do Paraíba, verdadeiros senhores da guerra que construíram impérios econômicos sobre montanhas de ossos africanos. Suas reuniões funcionavam como conferências acadêmicas sobre métodos de desumanização, onde trocavam experiências sobre tortura, violação e assassinato, com a mesma naturalidade que outros homens discutiriam agricultura ou comércio. O primeiro dos 6 homens poderosos a chegar à Fazenda Santa Clara para a reunião que selaria seus destinos foi o coronel Manuel Ribeiro da Cunha, proprietário da Fazenda Boa Vista, em Vassouras, que controlava mais de 500 cativos através de métodos que faziam outros fazendeiros se impressionarem pela criatividade sádica. Sua especialidade era organizar competições sangrentas entre escravos, onde o perdedor era executado publicamente em cerimônias que atraíam proprietários de toda a região dispostos a apostar grandes somas no resultado. Chegou numa carruagem puxada por 4 cavalos, acompanhado de 8 capatazes armados que patrulhavam constantemente os arredores, como se esperassem uma emboscada iminente. Sua paranoia era justificada por 3 tentativas de assassinato que havia sobrevivido,
incluindo uma onde sua primeira esposa morreu envenenada por uma mucama que conseguiu escapar antes de ser capturada. O segundo convidado foi o barão Francisco de Assis Pereira, dono de propriedades em Bananal, que havia revolucionado os métodos de punição, utilizando técnicas aprendidas com um ex-carrasco português que trabalhara nos tribunais da Santa Inquisição. Suas sessões de tortura eram legendárias entre os proprietários rurais, que vinham de longe para aprender novos métodos de quebrar a resistência dos cativos rebeldes. Trouxe consigo numa carroça especial seus instrumentos favoritos, incluindo um dispositivo de ferro que havia mandado forjar especialmente para quebrar os ossos dos dedos um por um, método que considerava mais eficiente que os chicotes tradicionais para extrair confissões de escravos suspeitos de planejar fugas ou revoltas. Também transportava uma coleção de ferros de marcar que utilizava para personalizar punições, gravando iniciais de sua família no rosto de cativos que cometiam infrações graves. O terceiro a chegar foi o comendador José Maria Santos, proprietário de terras em Valença, que mantinha um harém particular de escravas adolescentes, meninas que ele trocava regularmente por versões mais novas, quando considerava que haviam perdido utilidade reprodutiva. Sua fazenda funcionava não apenas como unidade produtiva de café, mas como centro de reprodução forçada, onde mulheres negras eram tratadas exclusivamente como matrizes para gerar mais mercadorias humanas. Durante a viagem para Santa Clara, trouxe duas adolescentes de 14 anos que claramente não estavam ali para trabalhar nos cafezais, mas para satisfazer os apetites dos convidados durante os intervalos da reunião de negócios. O comendador Santos considerava esse tipo de hospitalidade parte essencial das relações comerciais entre fazendeiros civilizados. O quarto convidado foi o Visconde Antônio Carlos Monteiro, dono de uma propriedade em Cruzeiro que realizava experimentos médicos em escravos vivos, testando os limites da resistência humana com metodologia que faria médicos europeus sentirem náuseas. Chegou com uma comitiva menor, mas trouxe consigo um baú trancado que continha, segundo rumores sussurrados entre os escravos da Casa Grande, frascos com substâncias químicas que ele usava para testar efeitos de venenos e drogas em cobaias humanas. Seus estudos sobre dor e resistência física haviam lhe rendido reconhecimento entre círculos médicos que consideravam africanos naturalmente inferiores e, portanto, adequados para experiências que seriam impensáveis em pessoas brancas. Suas descobertas sobre anatomia e fisiologia foram posteriormente utilizadas para desenvolver métodos de tortura mais eficazes. O quinto a chegar foi o coronel Eduardo Silva Lima, proprietário de uma fazenda em Queluz, que mantinha a maior coleção de instrumentos de tortura da região. Dispositivos importados da Europa que haviam sido utilizados durante a Inquisição Espanhola para extrair confissões de hereges. Sua biblioteca pessoal incluía manuais detalhados sobre aplicação de dor física e psicológica, textos que estudava com dedicação científica para aperfeiçoar seus métodos de controle sobre centenas de cativos. Durante décadas, desenvolveu técnicas que combinavam tortura física com manipulação psicológica, criando traumas tão profundos que escravos perdiam completamente a vontade de resistir ou fugir. Seus métodos eram considerados obras de arte pelos outros fazendeiros, que pagavam valores substanciais para aprender suas técnicas inovadoras. O último convidado a chegar foi o comendador Sebastião Rodrigues Pereira, dono de uma propriedade em Barra Mansa, que organizava leilões públicos, onde famílias escravas eram deliberadamente separadas para maximizar lucros através do sofrimento emocional. Sua estratégia comercial baseava-se na premissa de que escravos com vínculos afetivos representavam riscos de revolta. Portanto, era mais lucrativo e seguro vendê-los para proprietários de diferentes regiões. Durante 2 décadas, separou mais de 1000 famílias, vendendo crianças para fazendeiros distantes apenas para garantir que nunca mais se reunissem com seus pais. Considerava essa prática não apenas boa estratégia comercial, mas também método educativo para ensinar aos cativos que formação de vínculos afetivos era luxo que pessoas de sua condição não podiam se permitir. Esses 6 homens, junto com o anfitrião comendador Joaquim,
representavam o que havia de mais podre na aristocracia rural brasileira do século XIX. Durante os 2 dias seguintes, se reuniram na biblioteca da Casa Grande para discutir estratégias de expandir suas operações escravagistas, aproveitando mudanças na legislação internacional que tornavam o tráfico direto da África mais arriscado, mas não impossível para quem possuía conexões políticas adequadas no governo imperial. Suas conversas revelavam uma crueldade sistemática que transcendia qualquer necessidade econômica e se transformava em prazer sádico pela dominação absoluta sobre outros seres humanos. Era durante essas reuniões que discutiam abertamente métodos de controle populacional nas senzalas, técnicas de reprodução seletiva para produzir escravos mais fortes e obedientes e estratégias para quebrar a resistência de cativos recentemente chegados da África que ainda mantinham memórias perigosas de suas vidas livres, trocavam experiências sobre punições exemplares, compartilhavam descobertas sobre limites da resistência física humana e planejavam expedições para capturar quilombolas que haviam estabelecido comunidades livres nas montanhas da Serra do Mar. Para eles, escravos não eram seres humanos, mas investimentos que precisavam ser administrados com eficiência máxima e custos mínimos. Antônia observava tudo isso enquanto servia café e doces durante os intervalos das reuniões, movendo-se entre os convidados como uma sombra invisível que eles nem se dignavam a notar. Cada palavra que chegava aos seus ouvidos alimentava a fúria ancestral que crescia em seu peito como uma fornalha sagrada. Ouvia planejamentos para aumentar a importação ilegal de africanos, discussões sobre métodos aperfeiçoados de marcação a ferro quente e estratégias para transformar mulheres negras em máquinas reprodutoras que gerariam lucros durante décadas. Era uma demonstração repugnante de como seres humanos poderiam se transformar em monstros quando o poder absoluto corrompia completamente suas almas. Durante as noites, quando os convidados se retiravam para seus quartos luxuosos, Rosa continuava sendo chamada para satisfazer apetites que pareciam crescer proporcionalmente ao número de homens presentes na fazenda. Cada violação destruía um pouco mais do espírito que havia tornado a jovem especial, transformando uma adolescente brilhante numa sombra silenciosa que se movia pela propriedade como um fantasma em vida. Antônia ouvia os gemidos abafados da filha através das paredes da Casa Grande, sons que perfuravam sua alma como punhais envenenados e alimentavam uma sede de vingança que já não podia mais ser contida por considerações de autopreservação. Na véspera do que seria o último dia de suas vidas, Antônia terminou de preparar sua poção mortal, combinando extratos de diferentes plantas tóxicas numa dosagem que havia calculado para causar paralisia progressiva sem afetar a consciência das vítimas. Queria que eles estivessem completamente alertas durante seus últimos momentos, que compreendessem perfeitamente o que estava acontecendo e por quê, que sentissem o mesmo terror e desespero que Rosa experimentara quando foi violentada no depósito de grãos. O líquido resultante era transparente e sem odor, perfeito para ser misturado ao vinho do Porto, que seria servido após o jantar especial organizado para encerrar a reunião. Neste momento da nossa narrativa, a tensão chegou ao seu ponto máximo. 7 dos homens mais poderosos do Vale do Paraíba estão prestes a descobrir que subestimaram completamente uma mãe africana movida pela fúria ancestral. Deixe nos comentários. Você consegue imaginar o que Antônia está sentindo neste momento? Que tipo de justiça você acha que esses homens merecem? E se você está acompanhando esta história até aqui, inscreva-se no canal e ative o sino, porque o que acontece a seguir vai transformar para sempre sua compreensão sobre resistência e vingança na história do Brasil. O dia da execução amanheceu com uma névoa espessa que cobria toda a fazenda Santa Clara como um sudário ancestral, presságio dos eventos que transformariam para sempre a história daquela região maldita. Antônia despertou antes dos primeiros galos cantarem, seu corpo movido por uma energia sobrenatural que parecia emanar dos próprios ancestrais africanos, que clamavam por justiça através de suas veias. Durante as últimas horas da madrugada,
Ela havia sussurrado orações em quimbundo pedindo força aos orixás para executar a vingança que carregava em sua alma há mais de 2 décadas. Sua transformação estava completa. Não era mais apenas uma escrava desesperada, mas um instrumento da justiça divina prestes a equilibrar as escalas da história com sangue dos opressores. O jantar especial que selaria o destino dos 7 homens mais poderosos do Bindalsetu, Vale do Paraíba, havia sido planejado pelo comendador Joaquim para celebrar não apenas a excelente colheita de café daquele ano, mas também os acordos comerciais que haviam estabelecido durante 2 dias de reuniões na biblioteca. Era um banquete elaborado que incluía leitão assado com farofa de linguiça, galinha caipira refogada com quiabos frescos, feijão tropeiro preparado com bacon defumado importado de Portugal e diversas conservas doces que exigiam horas de preparo cuidadoso. Mas o prato principal da vingança de Antônia seria servido apenas no final, junto com o vinho do Porto de 1834, que o comendador guardava para ocasiões verdadeiramente especiais. Durante toda a manhã, Antônia trabalhou na cozinha da Casa Grande com a eficiência silenciosa que havia aperfeiçoado durante 24 anos. Mas agora cada movimento era carregado de propósito mortal. Suas mãos prepararam cada prato como se fosse um ritual sagrado, temperando os alimentos com especiarias que mascaravam qualquer sabor residual que sua poção mortal pudesse deixar no vinho. Enquanto cozinhava, ouvia fragmentos das conversas finais que vinham da biblioteca, onde os 7 homens discutiam os detalhes de um contrato para importar ilegalmente 300 africanos através de uma operação coordenada com contrabandistas portugueses que operavam desde a costa angolana. O plano que haviam arquitetado durante a reunião era diabólico em sua simplicidade e eficiência. Utilizariam navios menores que conseguiriam escapar da fiscalização naval britânica, desembarcando os cativos em praias isoladas da costa fluminense durante noites de lua nova. Os 300 africanos seriam então distribuídos entre suas fazendas de acordo com critérios que incluíam idade, força física e potencial reprodutivo. Mulheres jovens seriam reservadas para os programas de reprodução forçada, homens adultos iriam diretamente para os cafezais e crianças seriam vendidas para proprietários, menores que pagavam preços elevados por cativos que poderiam ser moldados desde a infância para a obediência absoluta. Durante o almoço, Antônia serviu os pratos com mãos absolutamente firmes, observando cada homem devorar a comida preparada por ela, enquanto discutiam estratégias para evitar revoltas através de punições exemplares que aterrorizariam os demais cativos. Era uma ironia cruel que estivessem consumindo alimentos preparados pela mesma mulher que planejava suas mortes, confiando completamente em sua invisibilidade social para ignorar qualquer possibilidade de resistência organizada. Para eles, escravos eram objetos inanimados, incapazes de pensamento estratégico ou ações coordenadas contra seus proprietários. O coronel Manuel Ribeiro da Cunha descrevia orgulhosamente como havia implementado um sistema de vigilância mútua entre seus cativos, oferecendo pequenas recompensas para aqueles que denunciassem companheiros suspeitos de planejar fugas ou atos de sabotagem. O barão Francisco de Assis Pereira compartilhava técnicas para maximizar a eficiência das sessões de tortura, explicando como seus instrumentos importados da Europa permitiam extrair confissões mais rapidamente que métodos tradicionais. O comendador José Maria Santos detalhava estratégias para selecionar matrizes reprodutoras ideais, avaliando mulheres escravas como animais de criação, baseado em critérios que incluíam largura dos quadris e histórico de partos bem-sucedidos. Quando chegou a hora de servir o vinho, o coração de Antônia disparou como tambores africanos, ecoando em rituais ancestrais, mas suas mãos permaneceram absolutamente firmes, enquanto derramava o líquido escuro nas taças de cristal importado da Boêmia. O veneno se misturou perfeitamente com o porto envelhecido, sua transparência tornando impossível detectar qualquer alteração na cor, aroma ou consistência da bebida. Cada gota que ela despejava carregava o peso de séculos de sofrimento africano, a dor de milhares de mulheres violentadas, a agonia de crianças arrancadas dos braços de suas mães para serem vendidas como mercadorias em mercados humanos.
O brinde foi proposto pelo próprio comendador Joaquim, que ergueu sua taça para celebrar a continuidade da ordem natural das coisas, eufemismo cruel que utilizava para se referir ao sistema escravista que sustentava as fortunas de todos os presentes. Os 7 homens beberam generosamente, saboreando o vinho caro enquanto finalizavam acordos que resultariam no sofrimento de milhares de pessoas inocentes nas décadas seguintes. Era profundamente irônico que estivessem celebrando literalmente sua própria destruição, consumindo o instrumento de sua morte enquanto planejavam causar ainda mais dor e miséria para comunidades inteiras de africanos. O veneno preparado por Antônia era uma obra-prima de conhecimento farmacológico ancestral, combinando toxinas de diferentes plantas numa dosagem calculada com precisão científica, que havia sido aperfeiçoada através de gerações de curandeiras angolanas. As folhas de aroeira brava forneciam taninos que causavam hemorragia interna lenta, enquanto as sementes de jequirite liberavam a brina que atacava o sistema nervoso central, provocando paralisia progressiva. As raízes de timbó contribuíam com rotenona, que interferia na respiração celular, causando asfixia gradual que mantinha as vítimas conscientes enquanto seus corpos eram sistematicamente desligados. Exatamente 57 minutos após consumir o vinho envenenado, tempo que Antônia havia calculado baseado em testes realizados com pequenos animais durante semanas de preparação, os primeiros sintomas começaram a se manifestar entre os convidados. Inicialmente surgiram sinais sutis que eles atribuíram ao calor excessivo da tarde fluminense: tonturas ligeiras, sudoração mais intensa e uma sensação de mal-estar que confundiram com indigestão causada pela refeição abundante. Suas conversas sobre métodos de tortura e estratégias de importação ilegal de escravos começaram a ficar desconexas, com frases incompletas e raciocínios que não chegavam a conclusões lógicas. Depois vieram os sintomas mais evidentes que não podiam mais ser ignorados ou explicados por causas naturais: dificuldade para coordenar movimentos básicos, visão turva que os fazia piscar constantemente numa tentativa inútil de recuperar a clareza, e uma fraqueza progressiva que começou nas extremidades dos membros e se espalhou gradualmente pelo resto de seus corpos. O Visconde Antônio Carlos Monteiro, talvez por sua experiência com substâncias químicas em experimentos macabros, foi o primeiro a perceber que algo estava fundamentalmente errado com sua condição física. Ele tentou se levantar da poltrona de couro onde estava sentado, mas suas pernas não conseguiram sustentar o peso de seu corpo, fazendo-o desabar no chão da biblioteca com um ruído surdo que alertou os outros convidados para a gravidade da situação. Em questão de poucos minutos, todos os 7 homens estavam experimentando os mesmos sintomas aterrorizantes: paralisia progressiva, que os mantinha completamente conscientes, mas absolutamente indefesos, como animais feridos esperando o golpe final de um predador implacável que havia calculado cada aspecto de sua vingança com precisão cirúrgica. Era exatamente o que Antônia havia planejado durante meses de preparação meticulosa. Ela queria que eles estivessem completamente alertas durante seus últimos momentos de vida, que compreendessem perfeitamente o que estava acontecendo e por que uma escrava havia conseguido superá-los estrategicamente, que sentissem o mesmo terror absoluto e desespero impotente que Rosa havia experimentado quando foi violentada no depósito de grãos. A paralisia química não afetava sua consciência, nem sua capacidade de sentir dor física e emocional, apenas os impedia de fugir, se defender ou pedir socorro, transformando-os em vítimas completamente indefesas, exatamente da mesma forma que eles haviam feito com milhares de africanos durante suas vidas miseráveis, dedicadas à exploração sistemática do sofrimento humano. Com os 7 homens mais poderosos do Vale do Paraíba, prostrados no chão da biblioteca, completamente paralisados, mas ainda conscientes, Antônia caminhou calmamente até o depósito de ferramentas nos fundos da propriedade onde havia escondido o machado que preparou especialmente para esta ocasião durante semanas de trabalho silencioso nas madrugadas. A lâmina de ferro estava afiada como navalha, capaz de decepar um pescoço humano com um único golpe certeiro, e o cabo de madeira tinha sido entalhado com símbolos ancestrais
que sua avó Enkice havia ensinado através de rituais secretos realizados durante a travessia do Atlântico. Eram runas africanas que invocavam proteção dos espíritos guerreiros de sua linhagem, transformando uma ferramenta comum em instrumento sagrado de justiça divina. Quando retornou à biblioteca carregando o instrumento da vingança ancestral, encontrou os 7 homens exatamente como os havia deixado, completamente imobilizados fisicamente, mas com consciência intacta, seus olhos pequenos e cruéis, agora dilatados pelo terror, enquanto compreendiam lentamente que haviam sido superados estrategicamente por uma escrava, que consideravam inferior e incapaz de resistência organizada. O comendador Joaquim tentava mover os lábios para formar palavras, mas apenas conseguia emitir sons guturais incoerentes, enquanto saliva viscosa escorria pelos cantos de sua boca, transformando sua face arrogante numa máscara patética de desespero impotente. Os outros convidados observavam com horror crescente enquanto percebiam que sua paralisia era irreversível e que estavam completamente à mercê da mulher que haviam torturado durante décadas. Vocês se lembram da minha filha Rosa? Perguntou Antônia com voz baixa e controlada, caminhando lentamente entre os corpos prostrados como uma sacerdotisa ancestral, executando um ritual sagrado de justiça primitiva. Vocês se lembram de todas as nossas filhas que destruíram com suas mãos imundas? De todas as mulheres que violentaram? De todas as crianças que venderam? De todas as famílias que separaram pelo prazer sádico de exercer poder absoluto sobre outros seres humanos? Cada palavra que pronunciava carregava o peso de 24 anos de sofrimento acumulado, de gerações de mulheres africanas que haviam morrido sem ver justiça feita contra seus torturadores sistemáticos. Antônia começou pelo coronel Manuel Ribeiro da Cunha, o homem obeso que organizava competições sangrentas onde escravos eram forçados a se matarem mutuamente para entretenimento dos proprietários. Ergueu o machado acima da cabeça enquanto seus olhos porcinos a seguiam em pânico absoluto, compreendendo perfeitamente o que estava prestes a acontecer, mas completamente incapaz de reagir, fugir ou mesmo implorar por misericórdia. Este golpe é por todos os homens que você forçou a se matarem nas suas arenas malditas, sussurrou antes de abaixar a lâmina numa trajetória perfeita que separou sua cabeça do pescoço num movimento único e definitivo. O sangue jorrou como uma fonte escura, manchando os tapetes persas importados e os volumes encadernados em couro que justificavam intelectualmente a escravidão através de teorias pseudocientíficas sobre inferioridade racial. O segundo a morrer foi o barão Francisco de Assis Pereira, especialista em técnicas de tortura que havia aprendido com carrascos europeus da Santa Inquisição. Seus olhos tentaram se desviar quando Antônia se aproximou com um machado ainda gotejante, mas o veneno havia paralisado também os músculos oculares, forçando-o a confrontar diretamente a face da vingança que havia atraído sobre si, mesmo através de décadas de sadismo refinado. Este golpe é por todos os homens e mulheres que gritaram de dor nos seus instrumentos de tortura importados. Declarou antes de executar o segundo corte certeiro que enviou sua alma corrompida para o inferno, onde ela pertencia desde o nascimento. A cabeça rolou pelo chão de madeira nobre, até parar aos pés de uma estante repleta de livros sobre agricultura e direito romano. O comendador José Maria Santos, que mantinha um harém de escravas adolescentes, foi o terceiro a pagar por seus crimes contra a humanidade feminina. Sua face magra estava contraída numa expressão de terror absoluto quando a lâmina desceu sobre seu pescoço, separando definitivamente a cabeça que planejava violações sistemáticas do corpo que as executava com prazer doentio. Este golpe é por todas as meninas que você destruiu antes mesmo que pudessem florescer como mulheres, anunciou Antônia, enquanto seu sangue se misturava com o dos outros dois. Monstros que já haviam partido para enfrentar o julgamento divino, que a justiça terrena jamais lhes aplicaria. O Visconde Antônio Carlos Monteiro, que realizava experimentos médicos em escravos vivos, como se fossem animais de laboratório, morreu vendo seu próprio sangue jorrar, da mesma forma que havia observado o sangue de suas vítimas durante anos de pesquisa sádica disfarçada de ciência. O comendador Eduardo Silva Lima, colecionador de instrumentos de tortura medieval, e o
Comendador Sebastião Rodrigues Pereira, especialista em separar famílias escravas para maximizar lucros através do sofrimento emocional, seguiram o mesmo destino sangrento, suas cabeças rolando pelo chão da biblioteca como frutos podres caídos de uma árvore amaldiçoada que finalmente havia sido cortada pela raiz. Por último, Antônia executou o comendador Joaquim Ferreira de Souza, o homem que havia violentado sua filha Rosa e desencadeado toda essa cadeia de vingança ancestral que transformaria para sempre a história da resistência escrava no Vale do Paraíba. Este último golpe é especialmente para você, disse olhando diretamente em seus olhos enquanto ele tentava desesperadamente mover os lábios para formar alguma súplica patética que pudesse tocar o coração de uma mulher cujo próprio coração havia sido destroçado pela brutalidade sistemática que ele representava. Por Rosa, por todas as mulheres que você violentou durante 5 décadas, por todos os filhos que você matou, por todas as vidas que você destruiu em nome de uma ganância que jamais foi saciada. O machado desceu pela 7ª e última vez, completando sua obra-prima de justiça divina numa biblioteca que testemunhara décadas de planejamento de atrocidades e que agora se transformara no cenário de uma retribuição ancestral que ecoaria através das gerações. Quando terminou sua execução metódica, Antônia ficou parada no centro da biblioteca, observando os 7 corpos decapitados que manchavam de vermelho escuro o ambiente onde eles haviam planejado expandir o sofrimento humano para níveis ainda mais extremos através da importação ilegal de 300 africanos. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo gotejamento do sangue que escorria dos tapetes persas para o assoalho de madeira nobre importada da Europa. Era um silêncio sagrado, carregado de justiça finalmente executada depois de séculos de impunidade, de almas ancestrais finalmente em paz, sabendo que seus descendentes haviam encontrado força para reagir contra a opressão sistemática. Antônia sabia perfeitamente que sua própria morte era inevitável e iminente. Os capatazes armados descobririam os corpos em questão de poucas horas, quando o comendador Joaquim não aparecesse para a inspeção noturna das senzalas que realizava religiosamente todas as noites para garantir que nenhum escravo estivesse planejando atos de resistência. Não havia lugar no território do Império do Brasil onde uma escrava pudesse se esconder depois de assassinar 7 dos homens mais poderosos e influentes da economia nacional. Mas isso não importava absolutamente nada para ela naquele momento de triunfo ancestral. Sua missão divina estava cumprida, sua filha estava vingada, e ela havia enviado uma mensagem aterrorizante que ecoaria por todas as fazendas de café do sudeste brasileiro. Mulheres africanas não eram objetos inanimados que poderiam ser violentados indefinidamente sem consequências devastadoras. Durante as horas seguintes, Antônia permaneceu sentada entre os corpos decapitados, sussurrando orações em quimbundo e agradecendo aos orixás pela força que haviam lhe concedido para executar uma vingança que seus antepassados nunca conseguiram completar. Quando os primeiros raios de sol começaram a entrar pelas janelas venezianas da biblioteca, iluminando a carnificina que havia criado, ela ouviu os gritos de terror dos criados domésticos que descobriram a cena e correram para alertar os capatazes armados. Antônia não tentou fugir nem se esconder. Permaneceu sentada calmamente, ainda segurando o machado ensanguentado, esperando o destino que sabia ser inevitável, mas que enfrentaria com a dignidade de quem havia completado uma missão sagrada, transmitida através de gerações de curandeiras africanas. Os soldados imperiais encontraram Antônia exatamente como ela havia planejado, sentada calmamente no centro da biblioteca ensanguentada, ainda segurando o machado que havia executado 7 dos homens mais poderosos do Vale do Paraíba, cercada pelos corpos decapitados que manchavam de vermelho os tapetes persas e volumes encadernados que justificavam intelectualmente a escravidão. Quando o tenente-coronel Marques da Silva, comandante da guarnição militar de Vassouras, entrou na biblioteca seguido por 12 soldados armados, encontrou uma cena que permaneceria gravada em sua memória até o dia de sua morte. O cheiro metálico de sangue coagulado misturava-se com o aroma de charutos cubanos que ainda pairava no ar,
criando uma atmosfera de pesadelo que desafiava qualquer descrição literária adequada. Antônia ergueu os olhos para encarar o oficial sem demonstrar qualquer sinal de medo, arrependimento ou submissão. Seus olhos brilhavam com uma luz ancestral, que o tenente-coronel mais tarde descreveria em seu relatório oficial como o olhar de uma leoa africana que havia finalmente encontrado sua presa depois de décadas de caça paciente. Ela não tentou negar sua responsabilidade pelos assassinatos nem ofereceu qualquer justificativa que pudesse amenizar sua situação legal. Quando questionada sobre os motivos que a levaram a cometer aqueles crimes, respondeu simplesmente: eles violentaram minha filha Rosa e destruíram milhares de outras filhas ao longo de suas vidas miseráveis. A justiça dos homens brancos nunca nos protegeu. Então, invoquei a justiça dos meus ancestrais africanos. O julgamento de Antônia Benguela tornou-se um dos casos mais famosos e controversos da história jurídica do Brasil Imperial. Durante 3 meses, a Corte de Justiça do Rio de Janeiro foi palco de debates acalorados que transcenderam as questões legais e se transformaram em discussões filosóficas sobre a natureza da humanidade, os limites da opressão tolerável e os direitos de resistência dos povos subjugados. O promotor imperial, Dr. Augusto Teixeira de Freitas, argumentou que os assassinatos representavam não apenas crimes individuais contra cidadãos respeitáveis, mas uma afronta direta contra a ordem social e econômica que sustentava a civilização brasileira. Em sua acusação formal, descreveu Antônia como uma besta selvagem que havia utilizado conhecimentos diabólicos para destruir homens de bem que representavam o progresso e a prosperidade nacional. A defesa de Antônia foi assumida pelo jovem advogado abolicionista Dr. Joaquim Nabuco, então com apenas 23 anos, que viu no caso uma oportunidade única de expor publicamente a brutalidade sistemática do sistema escravista brasileiro. Durante 4 dias consecutivos, Nabuco apresentou evidências detalhadas sobre os crimes que os 7 homens haviam cometido contra centenas de escravos ao longo de décadas, incluindo documentos que comprovavam compras de instrumentos de tortura, contratos de venda que separavam deliberadamente famílias e relatos de testemunhas que descreviam punições que violavam até mesmo as leis imperiais que supostamente regulamentavam o tratamento de cativos. Sua defesa não negava os assassinatos, mas argumentava que Antônia havia agido em legítima defesa própria e de sua filha, enfrentando agressores que o próprio Estado se recusava a punir. O caso atraiu atenção internacional, com jornais europeus e norte-americanos enviando correspondentes especiais para cobrir o julgamento que muitos consideravam um marco na luta global contra a escravidão. O jornal londrino The Times publicou uma série de artigos intitulados A Lioness of Angola, que transformaram Antônia num símbolo internacional de resistência feminina contra a opressão racial. Jornais abolicionistas norte-americanos compararam sua vingança com as ações de Nat Turner na Virgínia, argumentando que ambos demonstravam que a violência escrava não era selvageria irracional, mas resposta calculada a séculos de brutalidade sistemática que não encontrava solução, através de meios pacíficos. A sentença final foi proferida pelo desembargador José Maria da Silva Paranhos, que condenou Antônia à morte por enforcamento, mas incluiu em sua decisão uma observação que se tornou historicamente famosa. Embora a lei nos obrigue a punir estes crimes com a pena máxima, não podemos ignorar que a sociedade brasileira criou as condições que tornaram tais atos inevitáveis. Uma nação que permite a desumanização sistemática de milhões de seus habitantes não pode expressar surpresa quando alguns deles recorrem à violência para defender sua dignidade humana básica. Era uma crítica velada ao sistema escravista que causou protestos furiosos entre os proprietários rurais e aplausos entusiasmados dos movimentos abolicionistas. A execução de Antônia foi marcada para o dia 15 de agosto de 1852, exatamente 4 meses após o massacre da biblioteca. Milhares de pessoas se reuniram na Praça da Constituição, no Rio de Janeiro, para presenciar o enforcamento da mulher que havia se tornado simultaneamente símbolo de terror para os defensores da escravidão e ícone de resistência para os movimentos abolicionistas. Antônia subiu ao patíbulo vestindo um vestido branco
que contrastava dramaticamente com sua pele escura, carregando na mão direita um pequeno amuleto africano que havia pertencido à sua avó Nkizi. Suas últimas palavras, registradas pelo escrivão oficial, foram direcionadas diretamente para os proprietários de escravos presentes na multidão. Vocês podem matar meu corpo, mas nunca conseguirão matar o espírito de resistência que desperta em cada mãe africana que vê sua filha sendo violentada. Somos milhões, e uma hora nossa paciência vai acabar. O impacto da vingança de Antônia Benguela transcendeu sua execução e se transformou numa força histórica que acelerou dramaticamente o processo abolicionista no Brasil. Durante os meses seguintes ao massacre da Fazenda Santa Clara, propriedades rurais em Minas-Gerais, todo o Vale do Paraíba relataram aumentos significativos em tentativas de fuga, atos de sabotagem e casos de envenenamento de senhores e feitores. O terror que se instalou nas casas grandes foi tão intenso que muitos fazendeiros começaram a dormir armados e contratar guardas particulares para protegê-los de seus próprios cativos. A imprensa da época tentou minimizar esses episódios, classificando-os como atos isolados de selvageria, mas correspondências privadas entre proprietários revelavam o verdadeiro impacto psicológico da demonstração de que escravos podiam executar vinganças calculadas e devastadoras. A história de Rosa também teve um desfecho que poucos conhecem. Após a execução de sua mãe, a jovem foi vendida para um comerciante do Espírito Santo que a revendeu para uma fazenda de algodão no Ceará. Lá, ela conheceu outros cativos que haviam ouvido falar da vingança de Antônia através da rede de comunicação secreta que conectava escravos de todo o território brasileiro. Rosa tornou-se uma curandeira respeitada, transmitindo os conhecimentos de plantas medicinais que sua mãe havia lhe ensinado, mas sempre com o cuidado de adicionar uma advertência que se tornou lendária entre os cativos nordestinos. Toda planta que cura também pode matar. Usem esse conhecimento com sabedoria quando a justiça dos homens brancos falhar completamente. Quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea em 13 de maio de 1888, muitos dos presentes na cerimônia lembraram da insurreição de Antônia como o momento em que o sistema escravista brasileiro começou sua agonia final. Não foi a bondade dos senhores, nem a pressão internacional que acabou com a escravidão no Brasil, mas o medo crescente de que milhões de Antônias pudessem despertar simultaneamente e transformar o país inteiro numa biblioteca ensanguentada onde a justiça ancestral finalmente prevaleceria sobre a opressão sistemática. E assim termina uma das histórias mais intensas e perturbadoras da nossa formação nacional, a vingança de Antônia Benguela, que provou que existe um limite para o sofrimento humano, e quando esse limite é ultrapassado, nem mesmo os mais poderosos estão seguros das consequências. Se você acompanhou essa jornada histórica até o final, muito obrigado pela sua atenção e coragem para enfrentar verdades desconfortáveis sobre nosso passado. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso, porque aqui você encontra as histórias mais impactantes do Brasil contadas sem filtros nem romantizações. Deixe nos comentários qual foi o momento dessa narrativa que mais te marcou e conte para a nossa comunidade se você conhece outras histórias de resistência na sua família ou região. Compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam conhecer essa parte da nossa história que raramente aparece nos livros escolares. E lembre-se, conhecer nosso passado é fundamental para construir um futuro mais justo. Até a próxima história, e que a memória de Antônia continue inspirando todos aqueles que lutam contra qualquer forma de opressão.